Estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Oferecimento: Distrito do Jardim Maia. Muito mais que um distrito. Uma comunidade onde o poder do Altíssimo se faz presente. Escola Sabatina Animada. Um jeito fácil e animado de aprender da Bíblia. Compartilhe, se inscreva no canal. A apresentação do estudo é feita pelo Pastor Giba. Lição número 3. A visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nessa era pós-moderna, e com o avanço das tecnologias e com a chegada de informações em excesso, a humanidade tem sido incentivada a tornar-se cada vez mais relativista e cética, onde cada um determina suas próprias verdades. Com isso, os modernos olhares filosóficos têm fortemente sugerido um questionamento da inspiração bíblica e, com isso, a sua autoridade. A Bíblia, então, passa a ser vista como um livro comum, apenas com ideias formadas por homens de uma cultura primitiva e que não podem compreender o mundo pós-moderno que nós vivemos hoje. E com isso, o elemento natural, o elemento sobrenatural foi tirado de cena. O resultado disso é que estão tentando tornar a eficácia da Bíblia irrelevante e ineficaz nessa era de mentes ocupadas por pensamentos darwinistas e filosofias modernas. No entanto, em oposto a isso, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, fundamentada em uma verdade única, absoluta e universal para todas as épocas. O estudo dessa semana foca em mostrar como Jesus e os apóstolos se relacionavam com as escrituras sagradas de sua época, conhecida como Velho Testamento, já que nessa época não existia o Novo Testamento. A maneira que eles interpretavam o Antigo Testamento deve ser a mesma maneira que nós hoje interpretamos o Antigo e o Novo Testamento. E para que nós possamos compreender e entender melhor o estudo dessa semana, ele será dividido e apresentado em 5 episódios, tornando assim o estudo muito mais fácil e animado. Episódio número 1. Logo após ser batizado por seu primo João no Rio Jordão, Jesus foi logo acometido pelos embates do grande conflito e, na sua condição mais fraca, ele é tentado por Satanás. Mas como foi que Jesus se defendeu das tentações? E o que nós podemos aprender com esse relato? Foram 3 tentativas de Satanás de fazer Jesus cair na tentação. Na primeira, ele aproveita a situação de fraqueza e debilidade de Jesus. Ele propõe e desafia a Jesus para que ele provasse que era o Filho de Deus, transformando então algumas pedras em pães. Ao que Jesus prontamente lhe responde: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, Satanás tenta Jesus ser presunçoso e ele leva Jesus na parte mais alta da cidade santa, lá no templo. Propõe então que Jesus se lançasse de lá para baixo. Mas ainda assim, ele cita as escrituras, dizendo: nenhum dano lhe ocorreria, porque os anjos viriam seu auxílio. Mas Jesus também lhe responde: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira tentação, Satanás chama Jesus e lhe oferece as glórias e as riquezas deste mundo. A proposta era: de tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Ao que Jesus então pede que o inimigo se retirasse, pois estava escrito que somente ao Senhor, o Senhor Deus, é que nós deveríamos então adorar e servir. Nas 3 tentações, para combater os ataques de Satanás, Jesus foi diretamente à palavra viva, como fonte de poder e de autoridade. A Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser a nossa regra de fé e prática. Mesmo Cristo Jesus sendo Deus, ele não usa o poder divino em sua defesa contra Satanás,
mas ele se submete unicamente à palavra de Deus. Assim, o ministério de Jesus começa com o fundamento certo, a autoridade e o poder das Escrituras. Episódio número 2. Muitos mestres da época de Jesus o desafiavam na compreensão das Escrituras. Em um encontro de Jesus com os mestres da lei, o debate foi justamente sobre a lei e os 10 mandamentos dados a Moisés há quase 1.500 anos antes. Nesse episódio, Jesus resume os 10 mandamentos em 2. A intenção de Jesus era revelar a lei e tornar mais ampla a compreensão deles. Nós vemos claramente nesse resumo dos 10 mandamentos o seguinte: os 4 primeiros mandamentos se concentram no relacionamento divino-humano entre Deus e o ser humano. Os outros 6 focalizam os relacionamentos humanos de um para com o outro. Ele disse que desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Assim, com a expressão lei e os profetas, que é uma maneira abreviada de se referir à lei, os profetas e aos escritos ou às 3 divisões do Antigo Testamento, Cristo estava apontando as Escrituras como autoridade inquestionável. Como afirma a vovó Ellen, a Bíblia deve ser apresentada como palavra de Deus infinita e o fundamento de toda a fé. Infelizmente, muitos cristãos têm concluído erradamente que um novo mandamento foi dado nessa passagem e, portanto, de alguma forma, a lei do Antigo Testamento foi substituída pelo Evangelho do Novo Testamento. E, infelizmente, essa não é a compreensão correta. Inclusive, para os saduceus, Jesus certa vez disse: "Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus." Todos nós devemos estudar as Escrituras com diligência e com alegria, escondendo a cada dia a palavra do Senhor no nosso coração. Episódio 3. Logo após a morte de Cristo, seus seguidores ainda estavam confusos e com dúvidas. E de acordo com Lucas, Jesus apareceu a eles 2 vezes. Primeiramente a 2 que estavam no caminho de Emaús e depois aos outros. Nas 2 ocasiões, Jesus explica como todas as profecias do Antigo Testamento que falava dele como Messias havia se cumprido. No caminho de Emaús, Jesus aparece a 2 deles, mas eles não o conheceram e foram caminhando e conversando sobre as coisas que tinham acontecido naquele dia. Jesus então aproveita para explicar-lhes as Escrituras, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas. Jesus fala o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Novamente, ele aparece ao grupo de discípulos e aos outros que estavam com eles. Ele senta-se à mesa e dá uma saudação: "A paz seja convosco." Tanto os 2 do caminho de Emaús quanto o grupo demonstravam dúvida e espanto. E Jesus então lhe pergunta: "Por que tanta dúvida e tanto espanto no coração de vocês?" E mostrou então-lhe as feridas nas mãos e dos pés e explicou-lhe as Escrituras, dizendo: "São estas as palavras que eu vos falei. Importava que se cumprisse tudo que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Jesus então abriu-lhe o entendimento para que compreendessem todas as Escrituras. Quando Jesus em Lucas 24, versículo 27, usa a expressão todas as Escrituras, lá com os 2 no caminho de Emaús, e usa novamente na segunda passagem, com essa expressão lei de Moisés, os profetas e os salmos, ele evidencia claramente que ele confiava na autoridade das Escrituras para explicar como essas coisas foram preditas centenas de anos antes a respeito dele. Ao se referir à totalidade das Escrituras, Jesus estava ensinando aos seus discípulos pelo exemplo. E à medida que fossem espalhando a mensagem do Evangelho, eles deveriam expor todas as Escrituras para trazer compreensão e poder aos novos conversos em todo o mundo. Episódio número 4. Nesse episódio, vamos ver que Jesus atesta a veracidade das Escrituras quando cita eventos ocorridos com personagens e exemplos históricos ocorridos no Antigo Testamento e que hoje estão sendo colocados em dúvidas. Ele se referiu a Gênesis 1 e Gênesis 2, falando sobre as obras criativas de Deus, dando uma ênfase maior na criação do homem e da mulher.
Fala também de Abel, responsabilizando e cobrando os homens da época pelo seu sangue e de todos os demais que foi derramado. Jesus fala de Abel até Zacarias, abrangendo assim todos os personagens bíblicos históricos. Jesus fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Moisés e fala também da lei. Falou das viúvas de Israel e do profeta Elias e atestou a história da viúva de Sarepta. Falou de Eliseu, atestando a cura do general Naamã. E também falou de Davi, quando comeu dos pães da propiciação e de muitos outros. Em uma mensagem de advertência, Cristo também descreveu os dias de Noé. E ele disse da seguinte maneira: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Senão quando veio o dilúvio, levou a todos, e assim será a vinda do Filho do Homem. Há aqui todos os indícios de que Jesus estava referindo-se a esse ato poderoso de juízo de Deus como um evento histórico, aproveitando também para comparar a sua vinda ao dilúvio. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Ele virá e pegará a muitos de surpresa. Episódio número 5. Os escritores do Novo Testamento abordaram a Bíblia da mesma forma que Jesus fazia, e o Antigo Testamento era para eles uma palavra autoritativa de Deus. Em Atos capítulo 4, os discípulos louvaram a Deus pelo livramento de Pedro e de João, e em seu louvor, eles levantaram as vozes reconhecendo a Deus como Criador e admitindo que ele havia falado por meio de Davi, seu servo. Isto é, as palavras de Davi são as palavras de Deus. Em Atos 13:32 diz: o que Deus prometeu aos nossos antepassados cumpriu-se no nosso próprio tempo. Essa promessa foi feita em um salmo de Davi e menciona um santo. E que quando esse santo morresse, o seu corpo não entraria em decomposição. Esse santo não poderia ser Davi, pois apesar de cumprir a vontade do Senhor, ele morreu e o seu corpo se decompôs. Esse santo era uma referência a Jesus, a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não entrou em decomposição. Eles confiavam no Antigo Testamento como palavra de Deus. O Novo Testamento tem mais de 2.688 referências específicas do Antigo Testamento, sendo 400 Isaías, 370 dos Salmos e 220 no livro de Êxodo, e assim por diante. Tudo isso confirma que as Escrituras do Antigo Testamento são o fundamento sobre o qual repousam os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Querido amigo, o canal da Escola Sabatina Animada agradece você por estudar a Bíblia conosco. Peço a você que compartilhe e também se inscreva no canal. E a semana que vem nós nos encontramos de novo. Deus te abençoe e um beijo no teu coração.